Olá, meus amigos do Alto e Outros Artifícios. Hoje iremos falar sobre a infraestrutura da BYD, né? A tão prometida infraestrutura da BYD. Ela vem se posicionando e vem falando desde dezembro do ano passado, há um mês aproximadamente, que vai tentar jogar produtos, tá? Da BYD Energy, que é uma divisão da própria BYD voltada para produtos eletrônicos tipo placas solares, carregadores, tá, de alta velocidade. E isso aqui é mais interessante pra gente que comprou o carro elétrico e agora há pouco tempo, vocês viram aí, fiz uma viagem de 4.000 quilômetros, tá? E com um pouquinho de conhecimento, tanto de 2 anos de carro elétrico com aquele outro lá, tá? E esse novo aqui que tem aproximadamente uns 2 meses, vou fazer aqui um assunto aqui interessante e pertinente para vocês. Se vocês gostam desse tipo de assunto, cliquem embaixo no botão de inscrição e vamos a esse vídeo. Quando falamos de infraestrutura, vem logo na mente, né? O Brasil não está preparado para isso. Tá, beleza. O Brasil é um país arcaico, tá? E eu pude comprovar agora com uma viagem que eu fiz, que eu acabei falando agora na entrada para vocês. Dá para se viajar, mas não no país inteiro. E Nova York, né? Uma cidade famosíssima, de grande projeção mundial dos Estados Unidos, está carecendo de infraestrutura lá. Mas vou explicar para vocês o motivo. Eu estava vendo uma matéria agora, né, na revista eletrônica Inside ZV, muito boa por sinal, acredito que muitos aqui acompanham ela lá também, onde motoristas de aplicativo lá estão tendo problemas. Como? Como que está acontecendo esse tipo de problema? Pois a prefeitura de Nova York, né, fez ali uma parceria com os aplicativos para os motoristas, tipo Uber. O Uber mesmo está entrando nessa jogada, onde as novas licenças de lá tem que ter licença, tá, gente? É simplesmente só chegar aqui, é tipo taxista. Só chegar aqui, se cadastrar no aplicativo e começar a rodar, não. Lá tem que ter uma licença autorizada pela prefeitura para você poder estar rodando. E com isso, as novas licenças, tanto para a venda de carros e descontos para motoristas de aplicativo, tem que ser elétricos. E os motoristas acabaram aderindo, pois os descontos lá são bem substanciais, né? Chega às vezes a 20%, 30% do valor do carro. O carro lá não é tão caro quanto aqui no Brasil, então muitos aderiram. E a tecnologia é boa, não é ruim. Só que você tem que ter infraestrutura. E quando você começou a jogar muito carro na pista, e lá o supercharge da Tesla não está conseguindo suprir a demanda, tá? Imagina se essa moda pega aqui no Brasil. Vamos falar de infraestrutura, eu vou chegar até os carregadores da BYD, tá? O mundo lá fora, principalmente os Estados Unidos, serve de modal. Não é difícil aqui chegar no Brasil e ver uma ordem absurda, né? Partindo dos nossos políticos aqui, e dizer que agora, por demanda verde, que nada ajuda aqui a gente, né? A gente não consegue comprar carros elétricos com subsídios aqui, pelo contrário, eles estão encarecendo, estão taxando, mas que vem uma ordem que novos carros têm que ser elétricos. Tu imagina, mesmo dando subsídio para o motorista, nós não temos infraestrutura para comportar a demanda, tá? Eu viajei por esses 2.000 quilômetros descendo, 2.000 quilômetros voltando, vi inúmeros tipos de carregadores, tá? Interessantíssimos. E depois no final do vídeo eu vou falar o que eu percebi, tá? Viajando e pegando inúmeros tipos de potência. Muito engraçado que eu vou dar para vocês aqui como conhecimento, tá? A BYD agora, há um mês atrás, anunciou uma linha de produtos. O grande problema é, quem subsidia isso? Os produtos da BYD, apesar do carro ter vindo com uma grande promoção, nunca foram baratos, tá? Ela já está aqui fixada no Brasil há mais de 10 anos, vendendo materiais eletrônicos, tipo placas solares, inversores, ônibus elétricos que rodam lá em São Paulo, são da BYD. Já tem até matéria que eu falei aqui sobre isso, mostrei os ônibus lindos, né? E rodam, tem muito ônibus rodando, muita gente até pega o ônibus, nem sabe que é um ônibus elétrico. Lá em São Paulo, não é só aqueles de corredores, tipo bondinho, não. Tô falando ônibus elétrico mesmo. Esses ônibus têm autonomia de 300 km por dia. É o suficiente para o ônibus rodar e carregar mais ou menos, se eu não me engano, esses ônibus são carregados, não é velocidade comum de carro aqui de eletroposto, não. São carregados a mais de 400 kW. Eles carregam rápido ali durante a noite inteira, aproximadamente umas 7 horas de carregamento. No dia seguinte estão prontos de novo. E os que rodam de madrugada, carregam durante o dia. Então aí tem um rodízio. E eles têm muito menos manutenção, peça, tá? São subsidiados pela Prefeitura de São Paulo. Rio de Janeiro começou a adotar, mas eu não vi esses ônibus rodando aqui ainda. Paraná também falou que ia comprar. Existem algumas matérias de alguns canais falando, né, sobre... A própria Inside ZV já mostrou matérias aí sobre ônibus elétricos em outros estados. Nós não vimos até agora. E ela está anunciando carregadores. Vou colocar aqui fotos dos carregadores, tá? Com velocidade de
60, já começa com 60 o mínimo dela. 60, 100, 160, 150 e termina com 210, é o último mais forte aí, um parrudão. E esse último aí, NetSeries, se eu não me engano, NetSeries, vou colocar o nome para vocês aí. Esse último aí tem uma tecnologia muito interessante, onde ele só consome 60 kW de uma rede. Tá aí que eu vou chegar, onde que eu vou dizer para vocês. 60 kW numa rede local, de um posto, loja de conveniência, e vai fornecer 210 kW num carro ali conectado. Não me pergunte como que funciona essa tecnologia, tendo que ele puxa da rede 60 kW e entrega 210 kW na boca do carro. Eu tenho uma ligeira impressão que eu vi alguns vídeos muito antigos, gente. Muito antes de eu comprar carro elétrico, tem 2 anos esse carro ali atrás, que eu vi algumas pessoas lá fora, eu não sei se existe mais esses vídeos, conectando, lá fora, se eu não me engano, o carro era até o Renault Kwid, que já existia lá fora há muito tempo na Europa, tá? Ou, se eu não me engano, o Up elétrico, que tinha autonomia de 200 km. Conectando e no bocal eles colocavam ímãs. Só que no carro, o eletromagnetismo fazia com que a voltagem no painel no display do carro aumentasse consideravelmente, muito mais do que o wallbox estava fornecendo para o carro. Tipo assim, para vocês poderem entender. O wallbox aqui de casa é de 7 kW. Nunca chega a 7 kW. Sempre fica carregando ali em 6, 5.8. Às vezes, quando a demanda tá boa da energia elétrica, fica ali em 6.400 no máximo. Nunca vi passar disso. São raras as vezes que chegou em 6.400, 6.500. Você colocando umas peças enormes de ímãs no bocal do carregador, não é lá no wallbox, não, era no bocal do carregador, perto da mangueira ali de conexão com o carro, o eletromagnetismo fazia com que aquilo ali pulasse para 12 kW, 11 kW. Nunca nem tentei, eu tenho um imã aqui em casa, nunca quis tentar isso, porque eu não sei se isso vai causar algum problema. Sabe que muitos vídeos na internet, as pessoas são doidas por like, ainda mais vídeos antigos, beirando quase 10 anos atrás que eu vi esses vídeos, pode gerar algum tipo de problema e transtorno aqui no meu carro, pode até funcionar no início, mas depois dá um grande problema. Eu tenho quase certeza que essa tecnologia da BYD seja baseada no eletromagnetismo, tá? Puxando 60, fornecendo 210, baseado nesses vídeos que eu vi e que eu nunca vou fazer no meu carro. Não tem necessidade. Carrega aqui lento mesmo, minha energia fotovoltaica, eu não preciso disso, tá? Aonde que eu vou chegar sobre a infraestrutura? Tá? Que a BYD está prometendo, não vem, nunca rola. Por quê? Não tem subsídios, produtos são caros, tá? Mas o que eu vi com toda essa questão de infraestrutura? Eu parei lá em Santiago, teve um vídeo shorts. Vou ver se eu coloco aqui ao lado aqui da imagem aqui, o trecho eu carregando lá num carregador de 30 kW. Eu conversei horas com o dono, tá, da loja de eletrônica ali, onde vendia motos elétricas, placas solares, serviços também de instalação de energia fotovoltaica. E aí eu perguntei para ele como é que era a instalação de um carregador daquele top de 30 kW e o carregamento a R$1, tá? E ele já ainda tinha um wallbox com carregamento gratuito. Ele até me ofereceu carregando gratuito. Eu falei, não, eu tô com pressa, carreguei pagando, tá? Mas R$1. Chegou a R$22 ali o carregamento com o meu carro vazio. Carreguei 22 kW e paguei R$22. Incrível, né? Uau! Coisas de infraestrutura. Fiquei abismado e perguntei, é muito caro? Você precisou de uma engenharia técnica aqui absurda para instalar um totem desse de 30 kW? Ele falou que não, pois a loja dele já era trifásica. O grande mistério é uma casa, uma residência sua e a minha ser trifásica. Tendo um relógio trifásico, onde ele consegue puxar da demanda do poste um relógio que é apropriado para isso e fornecer para dentro da sua casa, desde que você tenha um fio apropriado, tá? Não vá pensar que você vai botar um carregador desse de 30 kW com fio 6mm, onde você fornece 7 kW. Não, mas o cabeamento é muito pouco, não precisa de uma infraestrutura muito grande. Ele mesmo deve ser engenheiro, porque ele tem a loja dele de instalação de energia fotovoltaica, assinatura de laudo de engenheiro, tá? Ele mesmo fez a própria, né, a assinatura, eu acredito nisso, tá? E instalou aquele totem de uma maneira muito barata. Aí vocês vão perguntar, ué, qualquer pessoa pode colocar? Sim, desde que você tenha dinheiro para comprar um totem de 30 kW. E aí você vê preço aí pela internet, já vi entre R$70 mil, 50 mil, esses totens são mais baratos, tá? E aí você consegue instalar na sua casa? Sim. Eu quero algo desse, mesmo que fosse barato, fosse R$10 mil? Não. Outra dado importante. Pô, você vai viciar sua bateria carregando, não tem necessidade disso. Mesmo que você fosse um motorista aplicativo, não tem necessidade,
tá? Você vê vários canais de Uber, motorista de aplicativo, tá? Um muito famoso é o Uber do chefe, tem carro elétrico e ele não roda, às vezes, muitas das vezes, a quilometragem de 405 km que ele sai todo dia. Às vezes ele roda lá 300, 350, às vezes chegando, beirando os 400, quando ele roda muito, para mais de 12 horas de direção. Então não tem necessidade de você botar um carregador, pagar tão caro por algo que você não vai ter utilidade, você carregar rápido. Isso é para quem está querendo investir em infraestrutura. Eu só compraria algo assim para que, se eu colocasse aqui na minha casa, uma loja de conveniência e fornecendo um serviço para eu ganhar um dinheiro, tendo placas solares aqui e a venda de um carregamento. Você pode colocar isso, o carregador da sua casa, no plug and share e colocar lá que ele está aberto ao público. É assim que eu achei a loja do cara. Então esse é o primeiro dado para a infraestrutura. Barata, econômica. E outra coisa que eu percebi, cheguei com o meu carro bem descarregado, se eu carreguei 22 kW, eu estava abaixo ali da metade do carro ali, né? 44, metade do carro para carregar. E carreguei o carro ali em 40, 50 minutos. No fazendeiro que eu parei também, tem imagem aí, ó. Quem não acompanhou minha saga dos 4.000 km, vou deixar também a playlist aí para vocês verem aí. Na viagem de ida, eu parei no fazendeiro e era gratuito, de 30 kW. É aí que eu estou descobrindo, uma informação lá do Sul, que ali é rápido, a loja, a instituição ali é enorme, o fazendeiro, claro que a energia dele lá é trifásica, se não for maior. Então a instalação ali foi fácil. Eles têm várias placas solares instaladas em tudo que é lugar, dentro daquele enorme restaurante ali e posto de gasolina. Então para ele é muito fácil eu parar, por isso até gratuito. Eu acredito que nem vai cobrar ali também, pois a demanda de pessoas que pagam ali para almoçar acaba compensando a energia que ele fornece ali. E não foi tão caro investir num totem daquele. E vocês viram aí que eu carreguei o carro vazio em 1h20, mais ou menos. Não passou de 1h20, se não foi 1h15. Aí vocês vão me perguntar, o carregador lá de Ametista do Sul, de 160 kW, que eu carreguei, quanto tempo foi? Eu carreguei 2 vezes, uma indo e uma voltando. Em todas as vezes eu parei lá com o carro bem descarregado, tá? E fiquei ali na média de 50 minutos carregando. Aí você se pergunta, caramba, 160 kW, 30 kW, batendo ali quase 1 hora nas duas tecnologias. O que se ganha com isso? É que o carro, primeiro, por mais que você tenha carro, até o Yuan, o que seja, com um bocal enorme, ele vai aumentar o pack de bateria. Todo mundo vai levar 1 hora para carregar. Todo mundo. Tá? Quanto maior o carro, mais tempo vai levar, tá? É inevitável isso. Mas carros de passeio tipo o nosso aqui, que a maioria comprou, de 44 kW, vai carregar sempre com a média entre 30, o posto de carregamento entre 30 até 200 kW, vai sempre carregar liberando 1 hora. Porque ele começa com a potência máxima de 60, não importa quanto que seja, e quando ele chega em 50%, ele começa a diminuir. 50% ele já vai para 40 kW. Aí depois quando ele chega em 80, ele já cai para 25, fica 25 até a casa de 95%, depois cai. Então, não adianta ser o eletroposto com muita potência, tendo em vista que o carro logo cai depois da demanda. E se mantém ali por 20 kW. O outro eletroposto, ele se mantém com 25 até o final, praticamente com 95. Então carrega quase que para paro. Então, quando a BYD está falando que vai mexer com infraestrutura, esses carregadores, para as pessoas colocarem, e estão começando com 60 kW, fica muito mais difícil. Já não é uma demanda normal, por isso que a gente não vê a infraestrutura. E falando daqui de motorista de aplicativo do início do vídeo, né, que agora é uma ordem ter todos os motoristas carros elétricos, né, tá se formando filas enormes, porque a maioria lá troca rápido, né? É igual tênis lá. A pessoa compra, carro lá é muito mais barato. Falar até um apêndice aqui, eu vou fazer uma matéria sobre a Hertz, né? Muita gente está vendo essa matéria sobre a Hertz, que está vendendo toda a sua frota de carros elétricos, tá? E vai bater com o que eu estou falando de motorista de aplicativo lá em Nova York. Hemisfério agora, norte é inverno, aqui é calor, correto? É verão. Carro, eu tive lá esse outro carro por 2 anos. Carro no inverno, cai demanda. Aquele carro lá sofre mais. Por quê? Não tem um sistema, né, que trata ali de aquecimento e resfriamento do pack de bateria. Esse carro aqui já tem. Não sei como é que ele vai se comportar. Eu não posso falar, mas eu acredito que até caia também alguma coisa, pois os Tesla caem. E tem um sistema de refrigeramento e aquecimento. Eu acredito que sim. Né? São carros top. Então aquele carro lá cai, mas não cai uma coisa absurda. Porque aqui no Brasil, hemisfério sul, país tropical, o nosso inverno não é tão rigoroso. Eu peguei inverno aqui de no máximo 15 graus no inverno.
né? 10 graus, 8 graus. Então não chegou abaixo de 0, Nova York chega. Então aquele carro lá perdia, em média, perdeu 10% da sua autonomia durante o inverno. Depois volta, a autonomia dele volta. Inverno com dias de calor, ele vai fazer os 300. Mas eu sempre falei nos vídeos mais antigos, muita gente que não acompanhou. Porque o carro no início, há 2 anos atrás, ninguém se interessava por carro elétrico, mas eu postei muito vídeo falando sobre ele. Perdia autonomia sim, eu mostrava que perdia, tá? Esse carro vai ser um laboratório quando chegar no inverno, eu vou falar para você se vai perder ou não. Lá em Nova York, o carro perde o range. A Tesla, para piorar a situação, adotou uma medida antes da política da prefeitura de cobrar a partir de 80% do seu carro. Os carregadores já conseguem perceber, né? Eu fiz essa viagem e eles são integrados, eles sabem o que está fornecendo. A partir de 80%, ele cobra $1. Ou seja, se a pessoa ficar lá, vai cobrar $20 adicionais até 100%. Ninguém fica. Ninguém fica. E quem mora em Nova York não tem casa. A maioria dos apelos lá dos motores de aplicativo, eles moram em apartamentos, conjugados, às vezes até kitnet. São latino-americanos, a maioria desses motoristas lá. Então tem muita dificuldade. Naquelas casas bonitinhas que você vê em filme de Esqueceram de Mim, aquela mansão enorme. Todo mundo tem. Esses ricaços estão nem aí. Não são motoristas de aplicativo. Então a infraestrutura não é só culpa do Brasil. Então eu trouxe essa matéria aqui para mostrar para vocês que, apesar do Brasil, né, ser um país arcaico, eu fiz essa viagem, vi as diferentes tecnologias que tinham. Estou falando para vocês que o totem de 30 kW é de fácil instalação. Então, se algum empresário, de repente, por curiosidade, esteja vendo esse vídeo, vai procurar se informar que você poderia ganhar um bom dinheiro. Se eu fosse e tivesse caixa para isso, instalaria, tá, carregadores de 30 kW que não são tão caros, não precisa de uma grande ordem de demanda de mudar a concessionária. Quando você coloca carregadores ultra rápidos, vai puxar muito da rede local, atrapalha outras lojas, indústrias e outras casas. Então não é só a sua casa que vai ser comprometida com a enfiação, não. Você muda com tudo local, tem que ter engenheiro, tem que ter laudo, pode mudar enfiação de rede local e tudo para abastecer aquele totem. Então é muito mais fácil instalar carregadores de 30 kW, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, um conteúdo que não falou muito do carro, falou da tecnologia, infraestrutura, né, que está mudando o nosso mundo, né? E torcer para que essa moda não pegue no Brasil, clique aí embaixo no botão de inscrição, tá? Não custa nada, é de graça, só vai ajudar a mobilidade elétrica. Compartilhe o vídeo para seus familiares sobre esse tipo de tecnologia, tá? Não deixem de ver a playlist aí da viagem, foi muito legal. Vou deixar 2 vídeos aqui ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.